e convidá-los a estarem presentes no próximo ano, trabalhando conosco, participando das reuniões de estudo. E queria convidá-los, falando nisso, em reuniões de estudo, para domingo, agora dia 31, nós teremos o estudo do Evangelho, aqui às 18 horas. Então, quem estiver disposto a vir estudar o Evangelho conosco, estão todos convidados. Então, para que nós iniciemos a nossa reunião da noite, vamos fechar os nossos olhos, nos tranquilizarmos, sentir os nossos pés no chão e fazer assim a conexão com o alto, essa conexão com Jesus, nosso divino amigo, e abrir o nosso coração e agradecer. Sim, agradecer, porque só temos que agradecer ao divino amigo pela companhia ao longo desse ano que passou, pelas oportunidades que tivemos de crescimento, ainda que em sofrimento, ainda que em tristezas profundas, mas sentindo a presença do divino amigo conosco, nos apoiando, para que cresçamos em Jesus, em amor, em companhia, em plenitude. E assim, com os nossos corações agradecidos, que nós queremos renovar os nossos propósitos de crescimento para o ano que se aproxima. Nos dedicarmos mais às causas nobres, nos esforçarmos mais em construir o reino de Deus dentro de nós, nos esforçarmos mais em ver o nosso próximo, o nosso irmão, a sentirmos a sua dificuldade, a dividirmos com ele o nosso apoio, o nosso companheirismo, a semelhança do que o Cristo faz conosco. Então, assim, dispostos a essa renovação, a seguirmos o caminho do bem, do belo, nós iniciamos a última palestra da noite. Pedimos para que Jesus envolva a querida Mônica em seu imenso amor, a inspire para que a mensagem chegue ao coração de cada um aqui e nos desperte e nos renove. Assim, então, agradecemos ao divino amigo a presença constante, ao nosso Pai maior, a oportunidade da vida, e rogamos, esteja conosco, espiritualidade amiga, Jesus querido, Pai amoroso, hoje e sempre. Que assim seja. É contigo. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui mais uma vez. A nossa reflexão tem o tema do encontro que nós fizemos início de dezembro, né? Nós fizemos o encontro da casa dos nossos trabalhadores. Olha quantos corações tem aqui. Uma casa, muitos corações. Então, cada coração, conjunto, representa uma tarefa na casa. Olha quantos trabalhos, quantos trabalhadores. Cada grupo apresentou seu coração e nós fizemos então uma confraternização. E eu pensei, né, vamos encerrar o nosso ano com uma palestra refletindo sobre o que é uma casa, né? O que é esse trabalho, o que é uma casa espírita, o que a doutrina espírita traz para nós. Então, a gente vai começar falando sobre uma promessa. No livro de João, no capítulo 14, quando Jesus estava passando as orientações finais aos discípulos, e aí ele
estava comentando sobre a responsabilidade, o processo de passagem, de mudança, e ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ou seja, eu vou embora. Ele estava dizendo, os discípulos não compreendiam direito. Eu estou indo embora, mas se houver amor, se guardares os meus mandamentos, se existir dentro de vocês uma semente, se ficar aí dentro uma semente, né, ao longo do tempo, eu vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Então, isso não é uma pessoa. Ele não está falando que ele vai mandar uma pessoa, né? Algo que vai ficar eternamente conosco, né? Simplesmente não pode ser alguém. Então vamos ver direitinho o que ele fala. Seguindo ainda, no versículo 17, ele vai dizer: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, está lá no Evangelho de João, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, né, os discípulos, os apóstolos, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então, Jesus não estava falando de uma pessoa, nem de uma circunstância, nem de um lugar, nem de um momento, mas ele estava falando de algo que, permanecendo conosco, se trata então de um conhecimento, de um saber, de algo que passaria a ser parte da nossa realidade, algo que ficará conosco, né? E porque já está em vós. O que já estava nos apóstolos? Né? Os ensinamentos que Jesus tinha plantado naqueles corações. Se vocês ficarem com essas sementes, quando o Espírito de verdade, né, que é esse que eu vou pedir, vai ficar eternamente convosco, porque nós estamos falando do versículo 15, 16 e do 17, então é uma narrativa contínua, que o mundo não pode receber, porque não está na hora, não vai compreender, não vê nem conhece, mas que vós, os 12 que estavam ali com ele, são diferentes. Por quê? Porque eles viram de perto muitas coisas que os outros não viram. Eles participaram, eles ouviram, eles conviveram com o Cristo planetário. Então, ele estará em vós. Então, é uma promessa que foi cumprida, sim, né? 1800 anos depois, mais ou menos. A gente vê os ideais iluministas rompendo com aquele dogmatismo, com a imposição religiosa, com aquela fé cega, cheia de dogma, de mistério, de coisas inexplicáveis. E as ideias iluministas foram parte do processo espiritual, do planejamento espiritual, em que enviou ao planeta Terra um conjunto grande de espíritos altamente evoluídos para que viessem em todas as áreas do conhecimento trazer uma nova perspectiva. E dentro dessa perspectiva eles iam quebrar todos aqueles padrões. Então os ideais iluministas, né, trouxe a introdução da razão de volta à vida das pessoas. Não mais a imposição inexplicável da igreja, da força, né, absolutista, né, que era comandado pela igreja, a ciência, ou seja, o conhecimento científico questionando a realidade, a liberdade de se pensar diferente, de sair daquela caixa imposta, né, pela religião daquela época, que era uma mão de ferro. Então, os espíritos que vieram em torno de 1700 e pouco, e são muitos, né, se a gente buscar os espíritos nascidos, os grandes iluministas nascidos em torno de 1700, é uma infinidade de espíritos em vários países da Europa, e que foram quebrando em cadeia toda aquela imposição religiosa e dogmática da época, abrindo mão então, né, daquele pensamento fechado, né, medido, vigiado, para a liberdade do pensamento. Então o dogmatismo religioso vai ceder a uma espiritualidade mais elevada, ou seja, uma perspectiva espiritual muito diferente, né, daquela que a igreja com mão de ferro impunha às pessoas. Só que
a partir deste quebra, como é normal do ser humano, ele vai para o extremo oposto. Então, assim que vai se quebrando os padrões daqueles dogmas e que a igreja vai perdendo o controle do pensamento das pessoas, o materialismo utilitarista vai predominando. Então, eu não quero Deus de jeito nenhum, porque se Deus vem embalado nesses mistérios, nessas cobranças, nessas imposições, eu não quero Deus. Então, agora eu só aceito o que a ciência me provar. Então, a gente vai ter aí, né, pós-Revolução Francesa, os excessos de uma moral que se basear unicamente. Isso é útil? Isso é provado? Isso é bom para mim? Se for bom, eu faço. Se for útil, eu faço. Se não for, não faço. Então, nós tivemos um momento de contestação em que o homem saiu de uma submissão completa àquela condição da religião para um questionamento onde os cientistas, né, vinham impondo: isso não é provado, então isso não é real, isso não pode ser comprovado, então isso não pode ser tomado como verdade. E aí a gente tem um momento de muita confusão. E a França desta época é uma França em reboliço. A gente já está aqui em algo em torno de 1800, né? Kardec nasceu acho que em 1804, se não me engano. Então, nós temos aí a chegada de um conjunto de espíritos que vem aproveitando deste movimento, né, deste balanço, desta quebra de paradigmas, e eles vêm, então, aproveitando desse espaço para trazer uma nova espiritualidade. Eles vêm apresentando, né, uma doutrina que ela traz ideias tão inovadoras que quando ela cai ali no colo daquela sociedade parisiense, através dos fenômenos das mesas girantes, tão bem representado no teatro, né? Quem esteve aqui no teatro da nossa casa pode ver, né, as encenações daquele fenômeno que deve ter assustado tantas pessoas, que causou tanta agitação, né, causava tanto barulho, né, tanto comentário, mas era o momento ideal, era aquilo que era importante que acontecesse, porque a doutrina encontrava ali um campo aberto para o novo. E então, quando aqueles espíritos foram trazendo as suas falas, né, escrevendo primeiro, depois se manifestando, né, de forma mais direta, então a gente vê, né, um pesquisador, o Hipólito Leon, né, Belisário Rivaio, investigando aqueles fenômenos, resultando em 1857 no Livro dos Espíritos. Então, uma primeira publicação com 500 questões, que revisada vai para 1019 questões. Todas as interrogações que alguém pode fazer, né, dentro de uma doutrina nova, Kardec fez aos estudos. Como ele era pedagogo e ele era pesquisador, ele era o autor de vários livros, escreveu vários livros, então ele sabia conduzir, e se nós lermos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver a sequência lógica das questões e nós vamos entendendo através do Livro dos Espíritos o corpo doutrinário que se apresentava dentro daquele bonde, dentro daquela realidade, né, no momento da Europa. A base dessa doutrina, e eu peguei os tópicos na introdução do Livro dos Espíritos, de forma bem simplificada, é Deus, a natureza dos espíritos, muito bem explicado. O que é o espírito? Né? De que é feito? O que é isso? Imagina aquilo chegando naquela sociedade fútil, né? Totalmente voltada para os prazeres, as realizações, a vivência do hoje, do presente, das coisas em si. Né? Deus, que Deus que a igreja sempre nos apresentou, um Deus punitivo, que castigava, que mandava para o inferno eterno, né? Que mandava para o limbo, que não tinha saída. Que Deus é a inteligência suprema, né? Que é a pergunta, a primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? Então Deus não é uma pessoa, né? Deus é apresentado pelos Espíritos como uma inteligência. Inteligência é causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, um Deus completamente diferente,
Porque ao longo da leitura você vai vendo que essa inteligência não é um algoritmo, um chat GPT, é um ser que vibra de forma amorosa, portanto, sempre justa e coerente. Então, a natureza dos espíritos, a comunicação dos espíritos com os homens, o intercâmbio, porque a mediunidade sempre existiu. Ao longo dos milênios nós temos narrativa de intercâmbio mediúnico. Por inúmeros meios as pessoas canalizam as mensagens do mundo espiritual. Mas foi a primeira vez que havia um estudo, uma explicação, que esta mediunidade, ela vinha dentro de um bojo doutrinário, ela vinha dentro de um processo, né, rico e de uma realidade nova, onde esse intercâmbio tinha uma função específica de propiciar o crescimento, o desenvolvimento espiritual da humanidade. Este livro também traz as leis morais, as leis que regem a vida. Então, lei de progresso, lei de destruição, lei de justiça e amor, enfim, todas as leis que nós podemos entender a lógica, né, da nossa vida na Terra, estão muito bem explicadas também. A vida presente e a vida futura, dentro da doutrina espírita e nos todos os livros da codificação, nós podemos entender, né, a vida presente como consequência dos atos, né, que nós praticamos. E Emmanuel vai nos explicar que o hoje, o berço que nós nascemos hoje, nos explica de onde que nós viemos. Então, alguém que nasce hoje em condições precárias, desperdiçou o que tinha, não soube usar o que tinha, vivenciou de alguma forma desequilibrada o ter e nasce sem nenhuma condições nessa área. Então, o berço de hoje reflete o nosso ontem. Conforme nós chegamos aqui, se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrando as explicações para as nossas dificuldades. E a vida futura será o reflexo do que nós estamos fazendo hoje. Quanto mais nós entendermos isso, mais cedo possível, mais nós vamos pensando que ninguém, embora o corpo físico vai morrer, nenhum dos espíritos vai deixar de existir. E, portanto, a consciência, o eu espiritual, a nossa essência espiritual é eterna. E sendo eterna, continuará a jornada, ora no mundo espiritual, ora em viagem pelo mundo material. O destino da humanidade. Qual é o destino da humanidade? Por que nós reencarnamos? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Então, todas essas questões, todos esses aspectos da nossa jornada estão explicados, né, nos 5 livros da codificação, inclusive no livro Obras Póstumas, que são mensagens que foram publicadas após o desencarne de Allan Kardec. Então, essa doutrina, com um corpo de lógica exato, uma condição de clareza e explicação que não se viu até ali, caiu no colo de uma sociedade fútil, de uma sociedade completamente desligada da espiritualidade. Mas o objetivo da doutrina não era lá. Então, o Leon Denis é um dos espíritos que vieram, né, reencarnaram para apoiar e firmar o aspecto filosófico da doutrina. Ele vai dizer que toda dúvida, né, que assedia a alma daquela época, nós não estamos falando de 1919, então toda dúvida que aqueles seres tinham em relação a si mesmo, à realidade, porque por milênios submetidos aos dogmas, e agora, quando eu sou entregue a mim mesmo, o que eu vou fazer? Então, as almas começam a se encher de dúvida, porque mudou-se os paradigmas da realidade. A mente foi entregue a si mesmo. Então, o que o Leon Denis está dizendo? Que todo este espaço que abriu para você buscar outras coisas
ele vai preparar o caminho para uma convicção, uma fé mais inteligente, mais lúcida, mais esclarecida, que haverá de reinar no futuro. Ele publicou esse livro em 1919. O problema do ser, do destino e da dor. Então, haverá, né, dentro dos estudos filosóficos, ele está aqui contido na fala de Leon Denis, a inferência de que, pela lógica e compreensão deste corpo, desse bojo doutrinário, haveria de se desenvolver na mente inteligente dos espíritos que estavam encarnando uma predisposição a partir dessa compreensão, abraçar uma lógica existencial diferente. Não importa por qual via religiosa ela possa se dar. Então, Kardec vai abrir o primeiro centro espírita do mundo na forma da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque a partir de que ele vai publicando aquele material da codificação e que ele vai vendo que tem material de estudo, ele começa a reunir com as pessoas que se interessam como ele pelo tema, e ele então funda em Paris, em 1º de abril de 1858, o primeiro espaço de estudos dessa doutrina, o primeiro local onde as pessoas se reuniam para receber, organizar, catalogar essas mensagens e realizar ali também, sobre uma estrutura específica, o intercâmbio com a espiritualidade. Não mais nos salões, não mais na casa das médiuns, onde Kardec ia em busca, né, das mensagens, das respostas que ele precisava, mas agora no centro espírita se abriu em Paris. Então, como a mensagem foi jogada, plantada na Europa, mas não tinha o destino na Europa, nós vamos ver que o destino dela é o Brasil. E isso está no livro Brasil, o Coração do Mundo, parte do Evangelho de Humberto de Campos, onde ele diz que se as verdades novas devem surgir primeiramente nos centros culturais do Velho Mundo, é na pátria do Evangelho que eles vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Ou seja, aqui, será no Brasil, chamada no livro como a pátria do Evangelho, que isso vai frutificar, que isso vai se tornar flor e fruto, porque aqui é que vão se construir os monumentos, né? Ou seja, as edificações de amor que vão representar este Cristo planetário, esta proposta de renovação do planeta, que já está nos desenhos, né, da espiritualidade superior, e que Jesus vem plantar as sementes iniciais que ao longo dos milênios daria vida ao plano de renovação da Terra que se efetua neste momento. Então, para quem que Jesus está, que Ismael está falando isso, está explicando isso? Para este espírito que estava no mundo espiritual ainda e que reencarnaria no Brasil, e os espíritos estavam explicando que haveria de chegar o corpo doutrinário na Europa, mas que seria no Brasil que todo o trabalho seria feito. Então ele nasce no Ceará, ele é um espírito extremamente esclarecido, né? Um espírito já em perfeitas condições, ele vem com uma tarefa de responsabilidade, o texto, né, da fala de Ismael para ele é maravilhoso, é uma responsabilidade imensa, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, é uma vida de dedicação. Então, Bezerra de Menezes é um espírito que reencarnou no Rio de Janeiro, ele foi médico, ele foi deputado em São Paulo, estadual, ele viveu para ajudar os carentes, morreu pobre, renunciou a tudo aquilo que pudesse desviá-lo do propósito que ele fez com a espiritualidade, que era realmente fincar o Evangelho no Brasil. Então, seria para cá, né? E foi para cá transferido todo o processo
de reestruturação do pensamento, porque este mapa tem a forma do coração de Jesus. Foi mantido íntegro desta forma, com uma intenção. A espiritualidade cuidou de que não houvesse nenhum movimento do país, que nenhum pedaço dele fosse retirado por nenhuma das nações que estiveram, que exploraram, que levaram coisas do Brasil, que nenhum pedaço mudasse esse formato, porque Jesus nos explica que o Brasil tem a forma do seu coração. Portanto, será sempre respeitada na forma que é. E assim, sendo o Livro dos Espíritos publicado em 1857, nós vamos ter o Luiz Olímpio Teles de Menezes abrindo o primeiro centro espírita no Brasil em 1865, quando um professor de francês traduz o Livro dos Espíritos Idade Presente. Ele era jornalista e ele encanta com aquilo, que coisas são aquelas, que fenômenos são esses, que explicações são essas, o que é isso, vamos estudar isso, quem mais quer estudar isso? Então se formou um grupo familiar do Espiritismo, chamava Grupo Familiar do Espiritismo, ou seja, eram pessoas, amigas que se reuniam para ler aquele livro, para entender o que é que aquele livro estava falando. E o Bittencourt Sampaio vai se unir ao exatamente Bezerra de Menezes para fundar em 1873 o Grupo Confúcio, o segundo centro espírita do Brasil. E eles, o Bittencourt Sampaio também era jornalista, então eles têm um papel muito importante, porque o Bittencourt Sampaio esteve doente, e muito doente, e ele foi tratado pelos espíritos através de uma médium, e ele recebeu o livro, e lendo e trabalhando, junto com Bezerra. Ele também era médium, e ele foi trabalhar, apesar de muito conhecido, e as pessoas estranharem: você está mexendo com o espírito, o que é isso? E ele trabalhou até a morte, ele serviu todo o tempo que ele esteve aqui. Então, o Brasil se tornou a maior nação espírita do mundo, conforme foi planejado pela espiritualidade. É daqui que vai se emanar todas as luzes de compreensão do mundo regenerado. E isso vai acontecer porque inúmeros espíritos já estão reencarnados no Brasil e muitos outros vão chegar para abrir este pensamento e trazer para o mundo regenerado a perspectiva espiritual. Não importa que seja pelo viés católico, não importa que seja pelo viés evangélico, não importa budista, não importa por qual viés religioso essa percepção seja vivida. A ideia de que a vida continua, de que os espíritos se comunicam conosco, a ideia de que existe a vida material como passagem e a verdadeira vida é o mundo espiritual. Então, nós chegamos ao centro espírita, né? Então, a casa espírita, ela se propõe a ser um espaço onde nós nos reunimos para estudar a doutrina, que vem sofrendo através do trabalho dos espíritos superiores. Os espíritos se dedicam bem, como André Luiz, que publicou a série de livros que nos explicam, que abrem o mundo espiritual para a nossa compreensão, né? Que é uma série que começa com o livro Nosso Lar, descrevendo que é uma cidade no mundo espiritual, qual é a realidade cotidiana, né, de uma cidade no mundo espiritual. Nós temos Emmanuel trazendo a relação passado, presente e futuro através dos seus romances, das suas narrativas, e também trazendo os livros com mensagens mais curtas para que as pessoas pudessem ler de forma rápida e não ter que ler um livro enorme para entender a mensagem. Então, os livros de Emmanuel trazem mensagens curtas que podem ser lidas todo dia de manhã, que podem ser lidas antes de dormir. Enfim, são espíritos que vão nos ajudando
a ampliar a janela de compreensão do que é a doutrina espírita, o que é o intercâmbio com o mundo espiritual, o que é isso, né, que estes livros estão trazendo para nós. Então, o centro espírita não se trata somente de uma casa, né, uma construção física, onde as pessoas têm um endereço para se encontrar. Ela é, antes de tudo, uma edificação espiritual. As bases da casa espírita, elas não estão aqui. As bases estão no mundo espiritual. Toda a sustentação do que acontece, do que nós fazemos aqui, se dá na espiritualidade, que planejou esta casa, que nos reuniu no mundo espiritual, que entregou a cada um sua chave de responsabilidade e compromisso, para que nós pudéssemos, cada um, compondo um grande quebra-cabeça no trabalho do bem, pudéssemos estar aqui hoje sustentando este trabalho para poder acolher todos aqueles que sofrem e não sabem que sofrem. Então, as bases estão fincadas na rocha da espiritualidade, naquele conjunto de espíritos superiores que buscam em nós a oportunidade de servir. Eles não precisam de nós, como Jesus não precisa, como Deus não precisa de nós. Somos nós, individualidades, que caminhando em direção a Deus, precisamos de ajuda. Somos nós que não temos opção a não ser progredir, nos desenvolver, nos iluminar. Caso contrário, estaremos determinados ao sofrimento, à dor, à solidão, à angústia. Por quê? Porque estarmos estagnados é contrário à lei de progresso. Progredir é uma lei inevitável, não fugiremos dela. Todos haveremos de nos transformar, porque nós somos hoje impulsionados de dentro para fora. O nosso coração não suporta mais. A nossa mente não comporta mais os pensamentos limitados de antes. Nós ansiamos por esclarecimentos, por novas compreensões. Então, o centro espírita oriental é um sonho que vai se tornando realidade ao longo das décadas, né, da nossa existência. E os planos iniciais dessa casa aconteceram bem lá atrás, muito antes da gente encarnar. Então, são planos de 100 anos atrás, são planos de mais de 100 anos atrás. São planos porque a espiritualidade ela não tem pressa, ela não precisa correr, o espírito é tempo. O corpo tem prazo de validade, mas o espírito não. Então a espiritualidade planeja com calma, distribui as responsabilidades e cada um de nós vai chegando. E como daqui a pouco, né, Zoraia, eu e você já estávamos nos despedindo, outros chegarão, a juventude, né, Maria? A juventude está aí chegando e assumindo os seus lugares, e assumindo aqui as palestras, e assumindo aqui os passes. E cada um vai assumindo a sua responsabilidade, porque não tem ninguém passeando aqui. Todo mundo que está sentado aqui no banco tem um vínculo de afinidade aqui. Então a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar, de assessorar as futuras atividades que serão desenvolvidas aqui. E em cada um que vai chegando, vai acrescentando a sua contribuição e a casa vai ofertando mais trabalho, mais benefício, né? Mais socorro, mais amparo, mais amor. Então, a casa espírita é um núcleo onde nós fazemos o exercício, né, de amar, de acolher, de ouvir, né, de amparar. Então, aqui é um hospital. Esta casa é um hospital. Ela recebe muitos doentes aqui. Nós recebemos muitos doentes. A maioria é doente da alma, mas o corpo tem a capacidade de refletir o que a nossa alma sente. Então a gente fica enrolado de vez em quando, porque quando a gente fica tenso, a gente tem câmbio, a gente tem torcicolo, a gente tem distensão muscular, porque o músculo está embolado com a nossa mente,
Quando a gente tem tristeza, a gente tem cansaço, a gente não anda. Então, aqui é um hospital que, apesar das pessoas estarem aparentemente bem fisicamente, elas podem e estão doentes da alma. E elas estão nos médicos procurando remédio, sendo que a maioria do remédio é a espiritualização, é a busca do bem, é ressignificar os pensamentos, é mudar alguns hábitos, é mudar algumas atitudes, é mudar alguns lugares, algumas companhias, alguns vícios, é mudar algo na sua realidade para desembolar o fígado, para desembolar o estômago, para desembolar a garganta, para tirar a enxaqueca, para equilibrar os joelhos, para poder andar em pé de novo, para não ficar arrastando de um canto para o outro. Então aqui é um hospital. A maioria dói no corpo porque a alma não aguenta mais carregar. Aqui é uma escola. Quando nós estudamos as obras, mas que tanto vocês estudam? Porque não tem uma vez que a gente lê aquilo que a gente vai ler uma coisa nova. A literatura, ela é atemporal. Então nós vamos estudando, compreendendo a obra, compreendendo a nós mesmos. É um tempo, porque aqui a gente tem profundo respeito às conexões que os espíritos de Wi-Fi com o mundo espiritual, os espíritos disponibilizam para nós um Wi-Fi 10G. Mas cadê? A gente está preparado para essa conexão? A gente teve um dia bom? A gente veio trabalhar cheio de amor? Que a vibração, quando é amor, é top. Tem que estar bem sintonizado. Para a hora que a gente irradiar sobre vocês, todo mundo sai ligado no 220 aqui. Porque sai recarregado, as baterias recarregadas. Porque cada um que deixou sua família, que escolheu estar aqui para estender a mão sobre vocês, disse a espiritualidade que eu estou. Disse a Jesus, eu estou aqui. Fazer de mim um instrumento para que a sua bondade possa derramar sobre aquele que busca o que ele vem buscar. Mas tem uns que vêm tão apoquentados que a espiritualidade entrega e ele não recebe. Ele sai do jeitinho que ele entrou. Porque ao invés de estar prestando atenção, eles continuam pensando nas mesmas preocupações lá de fora. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos tentando a melhor conexão com o mundo espiritual. Então, aqui também é um lar, que nós acolhemos aqui muitas famílias adoecidas no campo espiritual e adoecidas no campo material. Então, aqui também tem um aconchego de um lar. Portanto, é uma grande oficina de trabalho. Não tem ninguém ocioso aqui. Todos nós, de alguma forma, estamos trabalhando. A finalidade desta casa, o estudo e a prática da doutrina espírita, a prática do intercâmbio espiritual, o aperfeiçoamento das faculdades mediúnicas, a renovação das forças, da fé raciocinada e principalmente da esperança, de acreditar que tudo passa, que todas as dificuldades são temas passageiros na nossa jornada. Assim como as grandes alegrias e as realizações, elas também são passageiras, porque a vida na Terra é assim, é um trânsito, é um movimento, né? É uma ação constante, onde todo o tempo nós estamos visitados por desafios, mas que eu não devo parar. Aconteça o que acontecer, eu preciso seguir. E é aqui que nós temos a oportunidade de praticar a caridade, ou seja, fazer o bem. É aqui que a gente tem a oportunidade de, no pouco que nós temos, compartilhar. Então, nós temos a proposta de acolher, de consolar, de esclarecer. De nossa parte, é basicamente o que nós podemos fazer. E embora muitos venham e saiam muito melhor, e é uma grande alegria para nós, alguns não conseguem se sentir acolhidos, nem consolados, nem esclarecidos. E é bom que cada um se pergunte: o que eu vou buscar? O que eu quero levar? O
que me trouxe aqui? O que me traz aqui todas as semanas? O que eu quero levar daqui quando eu for para minha casa? Porque se você achar que você vai tomar um passo, vai ficar ali com os problemas, desculpe, não vai acontecer. O que a doutrina nos traz é a força da compreensão, para que possa estar em nós, através da compreensão, a resignação e a fortaleza, para que nós possamos enfrentar o que for que eu tiver que enfrentar, com a mesma determinação, com a mesma força e perseverança. Então, é um espaço de renovação da esperança. Talvez nada vai mudar na sua realidade, se você mesmo não fizer os movimentos que precisam ser feitos. Ninguém vai evoluir para você. Ninguém vai carregar no seu peito o sentimento que você. Ninguém vai enfiar na sua cabeça um pensamento que você não concorda. Mas a dor, ela nos constrange a refletir. E que ao refletir, nós possamos mudar. Porque aqui nós somos como as varas ligadas na videira, e Jesus diz que Ele é a videira e que vós sois as varas. Então nós somos as varas dessa videira. E se nós estamos nele, né? Se vós estáis em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, nossa conexão com Cristo, nossa conexão com a espiritualidade, é a consciência que nós temos, que somos alimentados pelo Cristo. Somos alimentados por esta onda vibratória que vinda da espiritualidade superior, nos envolve a todos de tal forma que quem tiver com o clube da tomada vai levar bastante energia. Então, com o esforço e a contribuição de muitos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem sido o consolo, tem sido a fortaleza, tem sido o amparo, tem sido a força de muitos que passam por aqui, mas também de todos nós que trabalhamos aqui. Porque sem o Evangelho, nós também não damos conta dos nossos desafios. Nós temos muitas imperfeições, nós temos muitos dilemas morais. Por quê? Porque é da nossa inferioridade. Nós somos tentados a fazer várias coisas que nós já sabemos que não nos faz bem. Mas nós buscamos no Evangelho as razões para nós perseverarmos. Então, os grandes desafios que chegam para aqueles que buscam ser cristãos diante do mundo, é o mundo. Mas, primeiramente, é assim mesmo. O mundo pode nos tentar e vai nos tentar. O mundo vai nos chamar e vai nos chamar. O cotidiano do mundo é tentador, mas ele repete todo dia a mesma coisa. E ser cristão é desafiador. Ser cristão é ser diferente da onda. Então o mundo está sempre nos puxando para arrumar casa, para trabalhar mais, para fazer isso, para fazer aquilo. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, ela escolheu escutar o que eu estou falando. Então, ser cristão é buscar entender o que Deus está falando para mim, comigo, nesse momento da minha vida. O que Cristo está falando para mim? O que a vida está sinalizando para mim? O que meu corpo está sinalizando para mim? Qual a mensagem que está chegando insistentemente, os padrões que estão repetindo insistentemente? Porque o desafio é ser fiel ao compromisso que nós fizemos, porque nós fizemos compromisso antes de nascer. Nós podemos chamar isso de destino, mas é compromisso. Então eu sei, eu prestei atenção
Esses compromissos estão batendo na minha porta, eu quero ficar livre, eles voltam, eu quero ficar livre, eles voltam. Todo jeito que eu viro a curva, eu trompo o mesmo. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Porque o convite do Cristo, quando fez a promessa, é: se vós os amarmos e guardar os meus mandamentos. Mas Jesus falou para ficar com eles. Jesus mandou que eles saíssem, que eles viajassem, que eles distribuíssem e curassem as pessoas. Servir. Esse é o nosso propósito, servir. Nós estamos aqui para servir. Nós trabalhamos para o Cristo. Nós buscamos a conexão com o Cristo pelo bem que nós fazemos. E o que você tem feito? O que você tem feito que não é para você mesmo? Pelo outro, pelos outros, pelo mundo. Uma casa, muitos corações. Aqui tem operados na obra universal. Somos colaboradores. Nos dispomos a servir humildemente, com o pouco que temos. E a misericórdia multiplica isso em coisas inacreditáveis. Os trabalhadores na seara do Mestre Jesus são matriculados da escola do Espírito. Por quê? Porque temos plena consciência do Espírito que somos. Apesar de estarmos na vida material, não perdemos a conexão com o ser espiritual que somos. Então, tudo que vamos fazer, nós perguntamos: vale a pena fazer isso? Então, somos todos irmãos, somos velhos conhecidos uns dos outros. E a pedagogia de Jesus, ela é clara. Entender que a tarefa do Cristo, tudo que nós estamos fazendo, somos guiados pelo Cristo, que nos direciona sempre para o bem. Entender esse servidor do Cristo. O trabalho não é meu, não é de Soraya, não é de Sônia, não é de João. O trabalho é de Jesus. Ele abre o trabalho e nos entrega. Perceber que somente realizaremos algo se estivermos de mãos dadas, juntos. Isso chama fraternidade. Ninguém vai fazer nada sozinho porque faz melhor, porque ele se enrola mais, porque não tem que discutir, não tem que dividir, não tem que esperar. Nós fazemos juntos. A força é quando nos unimos. A disposição íntima de ser útil. Ninguém deve vir por obrigação, deve vir porque sente bem comigo. Deve estar aqui porque aqui tem algo que lhe faz bem. Então, espontaneamente eu estou aqui. Então, eu tenho que ter a alegria de estar aqui. Né? Porque é bom e nos alegra fazer o bem. E principalmente a gentileza, ser gentil uns com os outros, ser afetuoso, né? Ser cordial na relação uns com os outros. E cada um que vem aqui, né? O que eu posso fazer? Eu venho buscar ajuda, mas o que eu posso? Como eu posso ajudar? Essa é uma boa pergunta. Soraya diz: vem trabalhar conosco, vem participar do estudo. Como eu posso ajudar? Não é a nós, mas a Cristo. Todos nós vamos receber, todos nós vamos integrar. Mas onde? Com quê? Que tipo de coisa? Que tipo de vibração? Que tipo de condição eu estou criando? Então, buscar conhecer a doutrina e buscar dar de si. Dar coisas é muito fácil. Dar de si é mais desafiador. Nós temos um ano novo. Vamos buscar nos doar. Dar do seu tempo, da sua saúde, do seu amor, da sua fartura, do seu conhecimento. Muitos corações. São muitos corações. Que nós possamos, então,
estabelecer em nossos corações a disposição de amar o próximo. Porque Jesus, ainda em João, nos lembra que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Então sejam todos muito bem-vindos em mais um ano que começa, não só na assistência das palestras, mas como trabalhadores de Jesus. Não só nesta casa, mas onde vocês estiverem. Que a vida de vocês seja uma conexão com Cristo. Que as escolhas, as atitudes, as decisões, os pensamentos, os sentimentos nunca percam essa conexão com Cristo. Muita paz com Deus. Muito obrigada, amor. Hora de material para a nossa reflexão. Que palestra linda, nós te agradecemos muito. Então vamos nos preparar nesse momento para os passos. Que fiquemos todos nós receptivos, rogando a Jesus que possibilite chegar até nós, até cada um de nós, as nossas necessidades. Que bolas coloridas vão caindo por todo este salão. Os nossos olhos da alma começam a se encontrarem um a um, entrelaçando os objetivos e as propostas, as mudanças, as reformas, nos caminhos que se abrem, nas direções em que cada um se encontra. O calendário se mostra o final de um período, mas a caminhada ela não tem data de início e de final. Ela apenas o chama a cada um a se transformar o seu coração, as suas atitudes, os seus atos, as suas concepções, para que sejam servos do Senhor. E mais uma noite, como inúmeras de outras a que nos encontramos,
onde todos juntos, emanando pela mente flores coloridas que vão caindo em cada um, vão vestindo essa túnica brilhante que vai envolvendo a cada lar aqui representado nessa noite. Aqueles que aqui buscam, que aqui procuram o alimento que fortalece o espírito, que fortalece o corpo físico e que fortalece a caminhada individual de cada um. Amado Jesus, o quanto é bom ouvir esta noite esses corações cintilantes que aqui se espalham. É como sentir que o coração nas mãos de cada um é o alimento, é a oportunidade. Como também disse, que nessa casa se encontra, nesse lar que acolhe, nessa força que une e nessa esperança que renasce em cada oração. Momento de reflexão para todos que aqui estão. Nós vamos caminhando neste caminho dourado, olhando que as pedras fazem parte, mas que elas não machucam mais. Sabendo que os espinhos, eles podem ser lapidados com as nossas transformações, com o nosso conhecimento, com a nossa vontade de querer ser melhor na tarefa que nos é dada, no compromisso que assumimos ao aqui chegar neste mundo. Mas olhe-se bem à frente. Existem canteiros de flores variadas. Existe um sol que chega. Existem as estrelas que cintilam. Existe um Pai, apenas um, que acolhe a cada um de vocês, que aqui nesta noite, mais uma vez, chegaram para receber esse alimento. Ouça o seu coração, ouça a sua mente, ouça a sua oportunidade, que ela é única na caminhada de cada um. Receba este presente de luz, esta flor, que os mentores desta casa, os trabalhadores incansáveis, estão trazendo nessa noite de festa. Receba, toque, sinta o seu perfume e olhe à frente o céu e diga: obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo conhecimento que aqui tivemos, pela luz que aqui permeou durante todo o tempo e pelos corações que se unem. Mais uma vez, neste final de um ciclo, neste sinal dessa estrela que brilha em todos os corações. Graças te damos, Senhor, que possamos retornar aos lares de todos, levando essa estrela no coração, e que a paz esteja com todos, hoje